Segunda-feira, 1º de setembro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta segunda-feira da 22ª semana do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos de 16 a 30. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é esse o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, em tua terra, o que ouvimos dizer que fizesse em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Meu querido irmão, minha querida irmã, é muito densa e ampla a mensagem que o Evangelho de hoje contém. O evangelista Lucas, cuja leitura continuada começamos hoje e se prolongará até o final do ano litúrgico, encheu o primeiro episódio da vida apostólica de Jesus com toda a profundidade da sua vida. Primeiro, a missão e programa messiânico para judeus e pagãos. Segundo, a incredulidade de Israel, representado aqui nos seus conterrâneos de Nazaré. Terceiro, a perseguição de que é objeto já inicialmente e de que será depois até acabar na cruz. Esses são os 3 momentos que correspondem às 3 partes que distinguimos no texto evangélico de hoje. Primeira, citação de Isaías que Jesus se auto-aplica no hoje do presente. Segunda, rejeição dos seus ouvintes que não veem nele o ungido ou Messias do Senhor, mas o filho de José. Terceira, tentativa para eliminá-lo. Unido ao primeiro anúncio de Jesus, vai o seu primeiro revés apostólico. Diferentemente de Mateus e Marcos, Lucas preferiu abrir o ministério profético de Jesus não como uma proclamação de conversão, mas como uma boa notícia de libertação para os pobres, os presos, os oprimidos e os cegos. 4 categorias de pessoas que representam globalmente a miséria e necessidade do homem. A liturgia sinagogal do sábado, a qual Cristo assistia regularmente, tinha um esquema celebrativo de que se faz eco à primeira parte da missa ou liturgia da palavra. Constava de uma primeira leitura da lei mosaica, tirada de um livro do Pentateuco e comentado por um especialista. Seguia-se depois uma leitura dos profetas, que, com permissão do presidente, podia ser comentada por qualquer homem maior de 30 anos. Foi o que fez Jesus nessa ocasião em Nazaré. Impulsionado pelo Espírito que o ungiu no seu batismo, Jesus proclama uma mensagem de graça. Ele foi ungido e enviado para anunciar o favor do Senhor aos humildes do povo, para proclamar a boa nova da libertação e ao ano jubilar, em que se devolviam as terras alienadas, se cancelavam as dívidas e se dava liberdade aos escravos.
Para se centrar nesta mensagem de graça, Jesus silenciou o final do texto de Isaías, que termina com uma ameaça depois do ano da graça do Senhor, diz o texto de Isaías, dia de vingança do nosso Deus. A população de Nazaré conhecia demasiado bem Jesus, que se tinha criado entre eles, para acreditar que o filho de Maria e de José, o carpinteiro, tinha sido ungido pelo Espírito de Deus como o Messias esperado do povo judeu durante séculos. O seu nome de sempre, o que repetirão os apóstolos nas suas proclamações depois do Pentecostes, foi, é e será Jesus de Nazaré, um homem filho do povo e situado num tempo e espaço concretos. Jesus de Nazaré, Deus feito homem. Tal é o Cristo da nossa fé. Não acreditamos num mito, menos ainda numa ideia ou numa ideologia, mas em Cristo Jesus, Filho de Deus e seu Messias, que viveu num contexto histórico e sociológico enraizado numa família nazarena, representando a humanidade no seu conjunto. Se, como os habitantes de Nazaré e os judeus contemporâneos de Cristo, não somos capazes de superar o escândalo da encarnação de Deus na natureza humana, tal como se resume nas 3 palavras Jesus de Nazaré, é porque não entendemos nada do mistério pessoal de Cristo. Ele é a meta e cume da revelação bíblica de Deus e do seu plano de salvação para o homem. Por fim, rezemos. Obrigado, Senhor, porque no nosso hoje nos salvas, por meio de teu Filho Cristo Jesus. Ele é a tua palavra que nos revela o teu nome e o teu amor, a tua glória e o teu rosto. Abre-nos os olhos da fé para ver nele o teu ungido, enviado a dar a boa notícia aos pobres, para anunciar aos cativos e oprimidos a liberdade, para inaugurar o tempo de graça do nosso Deus. Que a nossa vida proclame a tua paz e a tua alegria, a boa notícia que recebemos dos seus lábios. Faz que o nosso hoje, que passa fugazmente, floresça em eternidade e encontro para sempre. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.